Este vídeo revela uma documentação sobre o Pokémon Celebi e a Pokébola GS. Os arquivos apresentados são provenientes do famoso TeraLeak, nome dado ao vazamento de dados da Game Freak, onde um hacker coletou 1 tera de informações, e até a data deste vídeo continua liberando dezenas de dados na internet. Embora o assunto debatido aqui seja sobre a lore de um Pokémon e um item, isso não representa o projeto final. Portanto, encare este vídeo como um material de curiosidade sobre a criação de Celebi. Você também pode perceber que, mesmo que essa lore não esteja oficialmente nos jogos, fragmentos dela são vistos em várias mídias Pokémon. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos falar sobre Pokémon Celebi, a GS Ball, que ganharam um pouquinho da história, da sua origem, por conta do vazamento que tivemos a respeito da Game Freak. Lembre-se que o que você ouvir aqui, em determinado momento do vídeo, você deve levar exatamente assim. Se não aconteceu, não é canônico. Logo, o que você ouvir a respeito do Celebi e da GS Ball, a respeito dos vazamentos, leve exclusivamente como efeito de curiosidade, como os desenvolvedores imaginavam esse Pokémon e o item GS Ball, tá bom? Mas, ainda assim, são informações interessantes. Algumas conflitam com o Celebi que nós temos atualmente. E outras só, aparentemente, reforçam a ideia do que eles queriam e estão fazendo com esse Pokémon. Algumas teorias podem surgir em base disso. Então, bora lá conversar e quero saber a opinião de vocês. Lembrando que nada muda, assim, extraordinariamente a respeito desse Pokémon. Porém, ainda continua sendo um vazamento interessante. Quero saber a sua opinião. Deixe seu like, ele ajuda demais. Bom, vamos falar sobre o Celebi e a Pokébola GS em base do que a gente já tem como conhecimento de longa data. Então, o que a gente vai discutir agora é, de fato, o que já sabemos, sempre soubemos e, pelo menos por enquanto, vai se permanecer assim. Celebi é um Pokémon guardião do tempo, é uma das figuras mais enigmáticas da franquia Pokémon, conhecido pela sua habilidade de viajar no tempo e proteger as florestas. Ele é um Pokémon do tipo psíquico e grama, que simboliza a regeneração e a harmonia com a natureza, sendo um guardião da floresta que traz prosperidade aos ecossistemas. Um elemento central na história do Celebi está em Pokémon Crystal, que infelizmente não foi muito bem utilizado. É a GS Ball, o item-chave exclusivo desse jogo. A GS Ball é uma Pokébola misteriosa que faz muitas referências, provavelmente, ao jogo Pokémon Gold Silver, com as letras GS escritas na sua superfície, com uma coloração que também combina, né, com o tema desses jogos, dourado e prata, Gold e Silver. Um NPC em Pokémon Ultra Sun e Moon menciona a Pokébola GS, afirmando que ela significa a Pokébola do maior ferreiro. A tradução fica muito torta se não for de fato no Japão, já que faz mais sentido por lá. No Japão ficaria como Gentetsu Super Ball ou Bola Gold Silver, essas duas versões. Gentetsu é o nome do Kurt no Japão, e para quem não se lembra do Kurt, é o responsável pela criação de Pokébolas de Apricorn em Johto. Para obter Celebi, originalmente os jogadores devem primeiro adquirir a GS Ball e levá-la até o Kurt, exatamente como aconteceu no anime, um personagem que vai analisar a Pokébola por um dia. Após a análise, a floresta Ilex se torna agitada, e o jogador deve colocar a GS Ball no santuário da floresta, que vai invocar um Celebi selvagem no nível 30. A distribuição, inclusive, da GS Ball sempre foi um grande problema. No Japão, era mais burocrático, com o uso de um sistema mobile para conseguir ter acesso ao evento. No Ocidente, o evento nem chegou a ser realizado, mas inicialmente estava projetado para você conseguir a GS Ball em Goldenrod, no centro Pokémon. Na versão do Virtual Console no 3DS, a GS Ball não exige mais uma distribuição de evento como nos jogos originais. Agora, ela pode ser obtida após a entrada no Hall da Fama, e aí, através da GS Ball, você conseguia ativar o evento. A GS Ball fez várias aparições na série, com o Ash eventualmente indo pegar essa Pokébola para que os professores analisassem ela. Foi o grande responsável, né, em fazer esse intermediário da saga de Kanto para Johto. Então a Pokébola GS sempre teve um símbolo muito grande na franquia Pokémon e um grande vácuo na sua história, porque depois que o Ash entrega a Pokébola para o Kurt, eles nunca mais falam sobre a Pokébola, o que deixou sempre todo mundo com
uma dúvida: o que tinha na Pokébola? Qual era o foco da Pokébola? Em uma entrevista com Matsumiso Hidaka em 2008, que inclusive você pode conferir essa entrevista aqui no canal, foi revelado que a Pokébola GS originalmente deveria conter um Celebi, que seria o foco de uma grande saga na região de Johto. No entanto, com a decisão de fazer o Celebi o protagonista no quarto filme, a trama foi considerada redundante e abandonada. Mas o anime teve o grande impacto nessa Pokébola, né? A popularidade da Pokébola GS cresceu principalmente por conta dessa associação com o anime. E, como eu falei pra vocês, sempre se tornou um símbolo de enigma que não foi decifrado. Hoje, tivemos uma grande reviravolta após o vazamento de dados da Game Freak, que revelam informações extras sobre o Celebi e a sua história, assim como a Pokébola GS. Daqui pra frente, leve as informações como fator de curiosidade, mas não são canônicos. E percebe-se que a Pokémon Company continua fazendo ajustes na história desse Pokémon. Porém, se não está no jogo, se não está nas mídias, acho que a gente não deve considerar como canônico. Documentação do Celebi. Celebi, configuração do jogo, número 251. Pokémon temporal. Tipo, psíquico grama, altura 60 cm, peso 5 kg. Passagem na Dex de Pokémon Gold, viaja através do tempo, vagando por vários lugares. Dizem que as florestas onde Celebi aparece prosperam em vegetação. Em Pokémon Silver, dizem que o ovo deixado nas profundezas da floresta aonde Celebi desapareceu veio do futuro. Um pouco de sua história. Acredita-se que Celebi foi arrastado pelas ondas do tempo, vindo de centenas ou milhares de anos no futuro. Celebi não tem a habilidade de viajar no espaço-tempo por si só, mas é arrastado quando ressoa com seus companheiros ou com uma floresta bela. Ele aparece quando a frequência é compatível. Mesmo que chegue em um determinado tempo, ele é rapidamente levado embora, tornando os avistamentos extremamente raros. Celebi aparece sem ser notado e desaparece de repente. Pode se comunicar com todas as formas de vida, plantas e animais. Diz a lenda que Celebi aparece em florestas belas. Existem muitos Celebis, então eles têm comportamento em grupo, semelhante às fadas. A origem do nome Celebi vem de celebrate, ou celebrar. No futuro, daqui centenas de milhares de anos, o mundo, ou a Terra, no universo Pokémon, não estará extinta. A humanidade e outras formas de vida Pokémon continuarão a viver em meio à natureza abundante. No entanto, existem muitos problemas ambientais, como poluição e destruição da natureza, que ainda precisam ser resolvidas, incluindo a extinção de algumas espécies ou risco iminente de outras. Mas todas as formas de vida no planeta superarão essas dificuldades e alcançarão um futuro cheio de alegria. A aparição do Celebi do futuro é a prova de que o futuro de toda a vida na Terra está assegurado. Celebi é um mensageiro do futuro. Se o mundo seguir um caminho errado, Celebi deixará de aparecer. Santuário na Floresta Ilex. Evento para fazer o Celebi aparecer. Coloque a GS Ball no santuário. Celebi é atraído pela GS Ball. O Pokémon temporal Celebi aparecerá no céu. O jogador poderá encontrá-lo. Celebi será tratado como um dos 3 pássaros lendários. Se for derrotado, não aparecerá novamente. A Pokébola GS. GS Ball, Generation Sympathy Ball, bola de empatia geracional. Também há uma teoria que seja a Gantetsu Special Ball, bola especial Gantetsu, criada por um descendente de Gantetsu no futuro. Ao torcer parte superior da bola, ela vibra. No jogo Pokémon Gold Silver não era possível adicionar novos itens, então foi classificada como item precioso. A GS Ball é um presente dado pela recepcionista ao jogador que atingir o primeiro ranking no Pokémon Communication Center. Esse Pokémon Communication Center é um Pokémon Center exclusivo da versão japonesa em Pokémon Crystal. Bom, essas são as informações adicionais nesses documentos sobre o Celebi. É muito interessante observar que originalmente o Celebi não teria poderes de viajar no tempo, mas sim ele era arrastado pelas ondas do tempo. Por isso, quando é avistado, ele logo desaparece, pois ele não permanece por muito tempo em suas viagens. O que me chama a atenção também é o fato dele ser um mensageiro, de que existe vida no futuro. A ressonância do tempo o arremessa para o passado ou para o futuro, assegurando às pessoas que as suas escolhas até ali revelam que ainda existe um futuro.
o que parcialmente se choca com a passagem dele da Dex, aonde diz que Celebi aparece em momentos de paz. Porém, aqui é mais profundo. Se Celebi deixar de aparecer, provavelmente o futuro daquele universo pode estar comprometido. E estranhamente, em Pokémon Scarlet e Violet, é o único jogo onde o Celebi não aparece, seja em game ou em distribuição de evento. Podemos teorizar N motivos para que isso tenha acontecido até agora. Mas será que todo o lance temporal que existe no jogo talvez ter comprometido a realidade deste universo? É só uma teoria besta e esses documentos não tornam essa história em específico do Celebi canônica. Mas, sem dúvida, é uma forma muito legal de ver esse Pokémon. E, ironicamente, essa história documentada foi, digamos, parcialmente usada na animação A Ripple in Time. Essa animação serviu para promover a colaboração da Pokémon Company com o Daniel Arsham, que faz aí diversas esculturas e fez diversas esculturas sobre Pokémon. Este projeto artístico foi apresentado como uma exposição que explora a relação entre Pokémon e a passagem do tempo, além de discutir temas como nostalgia e a evolução dos jogos ao longo dos anos. E como se falava de uma proposta de tempo, Dialga e Celebi foram usados nessa animação onde o Ash está presente. E após uma batalha que o Ash estava tendo em uma liga ali, o choque do trovão do Pikachu acaba atingindo Celebi, que acaba se protegendo. E ali é gerado uma fonte de energia onde faz com que o Celebi leve o Ash, o Pikachu e ele mesmo para um outro momento e agora no futuro. Mas o Ash ainda estava no mesmo local, apenas avançou no tempo. Lá ele começa a vagar pelas ruas e percebe que está tudo coberto pela vegetação. E então percebe que a população não existe mais, porém os Pokémon continuam a viver e as estruturas de Daniel Arsham estão bem comprometidas por conta do tempo. Lá Ash percebe que está completamente sozinho em um mundo rodeado por Pokémon. E então ele encontra com o Celebi, que aparentemente foi o responsável em ter teletransportado ele para lá. E quando ele olha para cima, Dialga também está ali. Após ler esses vazamentos, poderia o estúdio do anime ter usado um pouco mais da história de origem do Celebi e feito essa pequena historiazinha para fazer essa colaboração? O que eu quero dizer é que existe uma diferença entre o Dialga e o Celebi, pelo menos que nós temos ciência, é que o Dialga consegue controlar o tempo, ou seja, fazer o tempo ficar mais rápido, mais lento, reverter o tempo, e obviamente também consegue viajar pelo tempo. Enquanto o Celebi, nós sabemos que consegue viajar no tempo. Além disso, é dito que o Celebi também consegue realocar pessoas que estão fora do seu tempo, realidade, para o tempo original. Será que aqui Dialga não deu um jeito para que o Celebi trouxesse o Ash para aquele local e, consequentemente, fez com que ele pudesse ver que o futuro, na realidade que ele vive, está comprometido? É uma forma de ver também essa animação. Eu achei muito curioso. Se você ainda não viu, sugiro que clique no izinho no final desse vídeo. Obviamente, isso não se casa com o anime Pokémon que conhecemos e não quer dizer absolutamente nada, mas é interessante que eles fizeram a animação dessa forma. Lembra muito, se choca muito com o que foi dito nos vazamentos. Novamente, leve o conteúdo desse vídeo, principalmente essa parte do vazamento, como algo que você não pode usar para alterar a história ou argumentar que o Pokémon mudou. Muito pelo contrário. Você pode sim usar como um apoio para ideias que talvez a franquia queria ter com esse Pokémon, ou como eu fiz nesse vídeo, teorizar a possibilidade deles estarem reutilizando fragmentos da origem do Celebi em outras mídias. Mas ainda assim é aquela coisa, né? Se de fato não aconteceu, se de fato não foi dito, principalmente dentro dos jogos, não aconteceu, né? Então é só a nível de curiosidade mesmo. Há outros vídeos que eu estou fazendo e esse vídeo entra aí para mais um dos vídeos do Teralic. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, porque ele ajuda bastante. E, enfim, é isso. Um forte abraço. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Tchau, tchau.